Gente, vamos falar de saúde porque um novo medicamento usado para emagrecer chegou ao Brasil. Esse medicamento faz parte daqueles que são conhecidos como canetas emagrecedoras, mas é importante ficar o alerta. Daqui a pouquinho eu vou conversar com um médico especialista, mas antes vamos acompanhar essa reportagem. Indicado para diabetes tipo 2, o medicamento ganhou fama pelos efeitos expressivos na perda de peso e se tornou um novo desejo de quem busca emagrecer rápido. Especialistas alertam que o uso sem orientação médica ou a compra ilegal podem trazer sérios riscos à saúde. Elas têm efeitos colaterais que podem acontecer. Então, por exemplo, pode ocorrer pancreatite, hipoglicemia, então tem que ter a supervisão médica, é mais importante. Aprovado pela Anvisa em 2023, o medicamento chega ao mercado com um preço que pode custar R$3.000 por mês. Nas farmácias, a expectativa é que o produto movimente o mercado. Já tem muitos anos que a gente está nesse processo, então a expectativa é que as pessoas consigam esse tratamento, se beneficiem do uso desse medicamento de uma forma bem ampla. Mesmo sabendo da exigência da receita médica para a compra das canetas, na internet a gente encontra diversos anúncios de pessoas vendendo medicamento de forma clandestina. Essas medicações elas têm que ser mantidas sob refrigeração. E a gente tem visto aí apreensões até de seringas, né, e canetas presas ao corpo de pessoas que viajaram 10 horas. Né? Gente, já estou aqui com o nutrólogo e cardiologista, doutor Pietro Lima, que sempre acompanha a gente, né, doutor? Obrigado pela sua participação. Obrigado. Doutor, essa caneta aí, como outras, Ozempic, virou febre, né? Virou uma febre e existem informações também que já estão impactando a indústria de alimentos, porque realmente a pessoa não come, né? Usa a caneta e acaba ou comendo bem menos do que comia, né? Então eu queria que o senhor falasse, o senhor acabou de falar que saiu um estudo sobre o Monjaro, né? Que é esse que chegou ao Brasil. Isso aí. Jorge, né? Obrigado, boa tarde quem está nos assistindo. Acabou de sair, super fresco, né? Anteontem no Congresso Europeu de Obesidade, a comparação entre os dois, né? As doses mais altas da tirzepatida, né? Que é o Monjaro, e as doses mais altas da semaglutida, né? Que é o Wegovy ou o Ozempic. A gente pode observar que a tirzepatida no Monjaro foi um estudo grande, mais de 700 pacientes. A diferença de perda de peso foi que o Monjaro teve uma perda de peso em torno de 20% em 70 semanas, 70 e poucas semanas, comparado ao Wegovy, né, que é a semaglutida, que foi em torno de 12%, sabe, Jorge? Então, assim, esses números parecem um pouco inferiores em relação ao que a gente observa na prática. Mas, assim, vai muito de cada detalhe em relação à mudança de estilo de vida, para a gente entender que essa medicação sozinha é uma medicação excelente para tratamento da obesidade, mas precisa de uma readaptação em relação à sua atividade física, ao seu comportamento alimentar, toda uma outra estratégia em relação aos transtornos alimentares do paciente. Por isso que a estratégia da Anvisa foi excelente em relação a o médico precisa prescrever esse paciente, essa medicação para o paciente. Por quê? Essa medicação sozinha não é milagre. Não tem jeito, ajuda bastante e uma perda de peso muito excessiva ainda pode levar a perda de massa muscular e ainda degringolar ainda mais todo o projeto de vida desse paciente. Então por isso que é preciso o acompanhamento médico, ou seja, anteriormente não precisava de receita, agora para comprar esses medicamentos precisa de receita exatamente por conta de todos esses cuidados, né? Exatamente, Jorge. O que chama a atenção, essas medicações, elas têm um controle, elas são revolucionárias sim. Tá? E elas vêm mudando muito o comportamento da obesidade, né, no mundo inteiro. Então, a gente pode observar que realmente existe uma melhora em relação à saciedade. A saciação também, então, são diferentes. Saciação é quando eu como e me sinto satisfeito. E a saciedade é o período em que eu tenho refeições e que eu demoro mais em relação às refeições. Então, assim, quanto menor a saciedade, mais tempo eu tenho que comer. Como é que ela funciona no corpo, doutor? Atrasa a digestão? Como é que é isso? É um funcionamento bem legal, sabe, Jorge? Então, assim, ela começa no estômago, ela reduz a motilidade gástrica inicialmente. Então, não é à toa que, quando eu falo de semaglutida, que é o Wegovy, a maioria dos pacientes vão ter um pouco de náusea, tá? Essa náusea, muitas vezes, é até muito grande em relação ao paciente, então existe uma calma em relação a isso. Geralmente são sintomas adaptativos, tá? Então, inicialmente no estômago, e existe um controle, um aumento de mecanismos sacietógenos, dão mais saciedade no intestino, que aí no caso é a molécula em si, né, que é o análogo de GLP-1 e o GIP também associado a ela, no caso da tirzepatida. E também tem um mecanismo muito importante, eu acho que é o que acontece. A pergunta é, por que meu corpo acha que eu tenho 100 quilos?
Por que ele acha que eu peso tanto? Eu não deveria achar assim. Por que eu não acho que eu tenho 70, que é o peso normal que eu tenho, por exemplo, um paciente de 70 quilos? Porque existe uma inflamação hipotalâmica. Existe uma desregulação do seu sistema, do seu córtex. Então, essa medicação atua nessa desinflamação central. Então, ela é muito complexa nesse cenário. E a tirzepatida também tem mostrado até um grau de quebra de gordura a nível de fígado, né, hepático. Então, é uma medicação muito, muito revolucionária mesmo. Mas, sem dúvida nenhuma, usar essa medicação sozinha, achando que a estratégia isolada vai mudar a sua vida, sem dúvida não vai. Então, muita gente acaba relatando, né, vários relatos desse enjoo e muita gente acaba não comendo, dependendo da quantidade que é aplicada. Qual é o risco disso? Isso é péssimo. Sabe por quê, Jorge? Porque existe uma avaliação muito contínua desses pacientes. Porque se o paciente não come, ele começa a ficar desnutrido. Ele começa a perder massa muscular. E a massa muscular, 90% dos pacientes que mantêm o peso perdido, que é o fundamental. A estratégia é essa, é manter o emagrecimento e manter o peso perdido. São pacientes que perderam muita massa muscular e a perda da massa muscular reduz o metabolismo desse paciente. Então esse paciente não queima mais gordura como queimava antes. Por quê? Fica 1, 2 dias sem comer, com muita náusea. Então, a pergunta é, como é que esses pacientes vão responder a canetinha? Não sei. Por isso tem que ter um acompanhamento nutricional. Exato. Tem pacientes que são super respondedores. Com dose muito baixa, eu tenho paciente com dose mínima, perdeu 17 quilos. Mas tem pacientes que com doses mais altas, mesmo assim não responderam, Jorge. Então, depende muito do acompanhamento desse paciente. E usar estratégias associadas a isso para que ele consiga fazer, sim, chegar à dose-alvo. Agora, é um processo longo, né? Os estudos mostraram que essa perda de peso tem que ser durante um longo tempo. Porque se você perde o peso rápido, o que pode acontecer? Jorge, isso é muito interessante. E a gente, antigamente, tinha a dieta da sopa, a dieta da lua. Tudo que é perda de peso muito intensa, primeiro, você não consegue manter a longo prazo. Primeira coisa. Segunda coisa, você perde água, gordura e massa muscular. E quando você não consegue manter, vem uma fome descontrolada. Sabe por quê, Jorge? Porque o nosso organismo, a cada quilo que a gente perde, ele reduz nosso metabolismo em 100 calorias. E a fome aumenta em 20 e 30 quilocalorias. A cada quilo que a gente perde. Imagina que eu perdi de vez, em uma semana, 4, 5 quilos. O corpo querendo voltar ao que era antes. Ele quer voltar ao que era antes. Por quê? Porque quando você perde muito peso, nesse cenário de sobrepeso importante, ele acha que você está morrendo. Nossa. Então ele quer sempre manter o maior peso que você já teve. É assim que funciona. Então existe uma necessidade de uma readaptação, isso tem que ser lento, porque não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, é uma caminhada longa. E o paciente tem que entender que quanto mais ele entender essa caminhada, esse processo e curtir cada etapa disso aí, ele tem que começar a se amar cada vez mais e entender que o processo depende, que esse processo vai ser um processo contínuo. Quando a medicação sair, se esse processo acabar, ele volta a ser o que era antes. Não tem jeito. E o preço é muito alto, né? O preço do medicamento ele é muito alto. Então, para finalizar, doutor, para quem aí realmente faz muita dieta, não consegue emagrecer, realmente são medicamentos que estão trazendo uma nova perspectiva, né, de saúde até para as pessoas, mas precisa de ter todo cuidado, né? Sem dúvida, Jorge. Acaba que é o seguinte, as medicações são caras, o tirzepatida chegou numa formulação diferente do Egov, porque o Egov é uma canetinha que ela é titulável, eu consigo colocar nela a dose, eu faço os cliques e eu ajusto a dose. Se o paciente, por exemplo, teve um pouco mais de náusea, eu consigo reduzir um pouco mais de dose na dose próxima. A tirzepatida não veio assim, veio doses muito baixas, né? Quando eu falo de dose máxima de tirzepatida, que foi no estudo Surmount 5, eu vejo doses de 12,5 e 15 miligramas. As doses que chegaram foi 2,5 e 5 miligramas, doses muito baixas. E são canetinhas isoladas, são 4 canetinhas só. Então, muitas vezes, o paciente, mas eu quero perder mais peso com essa medicação. Mas a dose chegou foi muito baixa. Então, se está indo muito bem com a dose mais alta de Wegovy, que é 1,7, 2,4, continua o tratamento, que é a melhor forma de se manter. Valeu, doutor. Muito obrigado. Quer deixar mais uma vez aí sua rede social para o nosso amigo do TN? Pode. Se você tem dúvida em relação a essas medicações, se você tem benefício com elas ou não, @drpietrolima, entra lá, pergunta o que você quiser e a gente tem já vários conteúdos lá e pode contar comigo que eu ajudo nesse processo. Valeu, doutor. Muito obrigado mais uma vez.